Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro encontro. Antes da gente começar, eu tenho certeza que se você está aqui é porque de alguma forma você sente que a vida é muito além do que as preocupações do dia a dia, do que as metas que a gente coloca, do que os nossos sonhos de realização. Isso compõe a nossa vida. Mas quando a gente começa a perceber que existem coisas que estão além, né, do que foi nos ensinado, é muito interessante, porque a gente começa a ampliar um pouco a nossa visão do mundo como um todo. E é sobre isso que eu vou falar hoje, porque a forma com que a gente enxerga a vida, ela determina como a gente vai reagir e lidar com os desafios que aparecem nela. E à medida em que a gente vai se aprofundando nesse olhar, a gente vai encontrando ferramentas internas, tanto para lidar melhor com os desafios, quanto a gente vai, por meio dessa expansão, acessando quem de fato nós somos. Isso é muito precioso. E isso está muito além da matéria. E aí é que a brincadeira começa. Então, eu vou falar um pouco sobre a perspectiva, né? Como que a gente enxerga a vida. Bom, a gente nasce em uma família e a gente acredita, né, que nós somos aquela pessoa, né, com o nome que nós recebemos. Filhos, né, dos pais que nos geraram dentro de determinada família. E à medida em que a gente vai avançando na vida, a gente vai trazendo alguns, eu vou chamar de rótulos, né, que é o mais básico, né, mas a gente vai recebendo alguns papéis. E a gente vai validando esses papéis, né, como filha ou filho, como irmão, como sobrinho, como neto, como amigo de fulano, enfim. E aí depois, conforme a gente vai caminhando, esses papéis vão ganhando ainda mais representatividade em outras frentes. A gente arruma um emprego e aí a gente vira o colaborador da empresa tal. E à medida que a gente vai crescendo na empresa, a gente também vai recebendo ali, né, os cargos, né? Então, executivo de vendas, executivo X, depois coordenador, gerente, diretor e por aí vai, dentro dessa escala de papéis que a gente vai assumindo. Qual que é o grande ponto disso tudo? A gente enxerga a vida no momento em que a gente nasceu nessa família e a gente foi avançando. Mas o primeiro passo para a gente ampliar essa nossa perspectiva é o entendimento de que essa vida aqui, ela é uma continuação. E ela é uma continuação de uma trajetória que a gente nem sabe exatamente onde começou. Depois, se a gente for mergulhar, a gente até consegue ter um pouco mais de clareza sobre isso. Mas isso é um papo para um outro momento, porque abrem várias outras caixinhas novas. Mas vamos entender que essa vida aqui, ela é uma continuação de uma vida que teve um encerramento ali, né? E uma vida em que você foi vivendo também e que você foi acumulando também papéis e que você foi desempenhando funções e que você foi tendo ações que geraram consequências também. E aí esse acúmulo todo dessas energias que você viveu nessa sua vida anterior, que são também partes de uma outra vida que veio antes, foi compondo o seu campo energético, que fez com que você encarnasse nessa vida, em um determinado lugar, em uma determinada família, justamente por uma questão de compatibilidade energética. Por quê? Porque você veio acumulando uma série de campos de energia das suas vidas anteriores que fizeram com que você então tivesse uma compatibilidade com o campo dessa vida atual e fosse atraído para que você pudesse encarnar exatamente naquele lugar e viver as experiências que você começou a viver ali no início da sua vida. Então esse é um ponto, né, o primeiro, que ele é muito importante, porque quando a gente enxerga a vida como uma continuação, a gente, primeiro que sai um pouco daquele olhar, né, de que, por que isso está acontecendo comigo? Da onde veio isso? Esse da onde veio pode ter uma origem que não é aqui, nessa vida atual. Mas isso não importa muito, né? Na medida em que a gente vai caminhando, a gente entende que o que se manifesta é o que precisa ser visto, independente de onde começou. Mas quando a gente sabe que pode ter começado lá atrás, ou muito lá atrás,
a gente começa a entender por que às vezes é tão difícil a gente se libertar de alguns padrões. Porque muitas vezes são coisas que a gente arrasta por várias e várias vidas. São padrões que estão ali enraizados na nossa memória energética. E que, se não forem resolvidos nessas outras vidas, quando a gente encarnar, a gente vai carregá-los conosco, novamente. E a gente carrega com uma certa intensidade, né? Uma vez que são questões que a gente precisa liberar. E que se a gente não conseguiu nas vidas anteriores, obviamente a próxima vida, partindo do pressuposto de que isso tudo é um grande aprendizado, esse é um outro ponto, tópico 2 que a gente já fala mais na sequência. Mas esse entendimento nos ajuda a fluir pelos desafios de uma forma um pouco mais, não vou dizer leve ainda, mas menos dura. Quando a gente começa a entender que isso aqui é uma continuação de uma vida anterior, que essa vida que a gente vive agora, ela é o resultado de todas as nossas ações, de todos os nossos hábitos, de todas as nossas emoções e pensamentos que a gente teve nessas vidas anteriores. Então, se é uma continuação e a gente não sabe exatamente o que a gente estava fazendo, a gente pode ter uma ideia do que a gente estava fazendo a partir da nossa manifestação atual. Porque esse é o grande ponto. A gente não precisa ter acesso ao que foi a nossa outra vida. Porque o que ficou para ser resolvido vai se manifestar nessa. De novo, é como se você estivesse seguindo, né? Vamos dizer assim, tá na escola, né? Você passa de série. E aí na série seguinte, se você não conseguiu resolver todas as pendências, você vai resgatar a matéria anterior para você realmente conseguir ter o aprendizado que você precisa e voltar a fluir na vida. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que é muito importante a gente, talvez não entender no primeiro momento, porque dependendo de quem está vendo, talvez seja algo meio esquisito pensar sobre isso, mas vale a pena conceber essa possibilidade de que essa vida aqui é uma continuação de uma vida anterior. Se é uma continuação de uma vida anterior, a gente está falando de coisas que já estavam no nosso campo, antes mesmo da gente encarnar. E a gente encarnou na família que a gente encarnou, na cidade que a gente encarnou, no estado, no país, também por compatibilidade energética. Ou seja, tudo isso que você tem na sua vida hoje te pertence em algum nível. E é uma manifestação de uma energia que você mesmo carrega. Não é por acaso, não é aleatório e é para você seguir no seu processo. Então você vai receber exatamente tudo o que você precisa para dar continuidade ao seu plano de evolução, né, espiritual. Esse ponto também, ele nos ajuda a aceitar, não que ele nos ajuda, né, tomar consciência disso, já é um passo para a gente começar a aceitar melhor, então, essas manifestações. Porque, de novo, se a gente entende, compreende que não é mais aleatório, então realmente é porque tem algo ali para você e que te diz respeito e porque está no seu campo energético. Então, a vida, ela passa a ganhar um outro propósito. Ela sai da aleatoriedade, ela sai da sorte ao azar, ela sai de, ai, nossa, né, isso aqui que aconteceu foi uma fatalidade. Não existe fatalidade em um plano maior. As coisas são exatamente da forma que elas deveriam ser. E a continuação que te trouxe até aqui, ela tem que ser honrada, né? Não adianta a gente brigar e resistir, porque já foi. Tá encarnado não é fácil, né? A gente tá aqui, inclusive, há encarnações e encarnações tentando sair desse ciclo, né? Mas não dá pra gente resistir ao que foi. Dentro dessa perspectiva, a gente começa a entender melhor o que significa o karma, né? O karma, que a gente vê isso muito... eu vou pegar nas escrituras sagradas, né, nos Vedas, então eles falam do karma, que basicamente é essa lei da ação e da reação. Então eu fiz algo, né, eu tive uma ação, isso gerou uma reação. Só que essa reação não necessariamente eu percebi naquela vida que eu estava. Muitas vezes a gente acaba vivenciando
karmas nessa vida, né? De ações que a gente tomou lá no passado. Então adianta a gente resistir, a gente lutar contra o que está se manifestando? Não adianta. Até porque quando a gente tem uma ação no passado e que ela não foi alinhada, porque só esse parênteses, né? A gente fala das ações que não são alinhadas, porque o conceito do karma é que a gente se extrai um aprendizado, né? Já que o objetivo da encarnação é se autoconhecer e evoluir, o karma, ele funciona como uma ferramenta que vai suportar esse processo de aprendizado e evolução. Porque você vai gerar uma ação e você vai ter a consequência daquela ação. E aí essa consequência vai te dizer, ou vai te ajudar a entender se a ação que você teve foi uma ação alinhada ou não. Então essa é a essência do karma, é para isso que ele existe. A gente tem tanto o karma positivo, né? Então, tive uma ação que foi super alinhada, o que eu vou colher? O alinhamento, maravilha. Agora, se você tiver uma ação negativa, né, entre aspas, mas que significa que ela está na distorção, o que é que você vai colher? É distorção. E por meio da distorção, muito provavelmente você vai entrar no sofrimento. E aí, a partir desse sofrimento, você vai ter condições de olhar essa distorção, porque ninguém gosta de conviver com o sofrimento, né? O sofrimento, ele existe na nossa vida justamente para nos impulsionar para esse processo de aprendizado. Porque a gente está ali sofrendo e aí a gente não quer estar mais naquele lugar, então a gente começa a se mexer para sair daquilo. E nesse processo que a gente vai, né, se mexendo, a gente começa a refletir, a gente começa a entender, e aí a gente começa muitas vezes, né, bem naquela linha, sentir na pele talvez um desconforto que a gente tenha causado e que a gente nem tenha se dado conta. Então, isso nos ajuda a ampliar o nosso entendimento, né, das consequências que a gente gera a partir das ações que a gente tem. Então, esse conceito do karma, que faz com que a gente revisite nessas consequências, justamente para o nosso aprendizado, está relacionado a essa linha da continuação que eu comentei. E, então, o que acontece na nossa vida, não tem por que a gente resistir, não tem por que a gente espernear, é o que precisa ser manifestado. A gente tem que atuar na vida não a partir do que se manifestou no sentido de não aceitar, mas é no sentido de entender, aprender e transformar. Só que entender, aprender e transformar eu só consigo depois que eu a aceitei. Se eu não aceitei, eu vou ficar o quê? Resistindo. E se eu ficar resistindo, eu vou ficar relutante àquilo, eu vou me distrair. Porque eu vou querer amenizar minha dor de alguma outra forma, eu vou querer dizer que a culpa é do outro e não minha, eu vou colocar uma série de pontos que vão me distanciar do fato principal, que é a manifestação que diz que tem algo para você aprender. Então, a vida é essa continuação. Essa é a primeira chave para a gente ampliar nossa perspectiva. Nada do que a gente está vivendo é por acaso. Nada é aleatório. Você não caiu de paraquedas na família que você caiu, na cidade que você nasceu, no país. Você não foi levado a conviver com pessoas que eram completamente aleatórias, que não tinham nenhum tipo de compatibilidade ou link energético com você. Isso não existe. Então esse é o primeiro passo. Nada é por acaso. Tudo está aqui com o propósito de aprendizado. Tudo que acontece na nossa vida tem como chave a nossa evolução. A vida está sempre a nosso favor, porque tudo que se manifesta é pra gente, é pro nosso processo. E ele vem dessa continuação. Se a gente quer agarrar esse processo e acelerar para que a gente possa se libertar o quanto antes, né, dos nossos desconfortos, do sofrimento e dos nossos karmas negativos, a gente precisa aceitar que essa é a dinâmica. São as leis do mundo, são as leis divinas. Não existe, tem as leis dos homens e as leis divinas. Nesse caso, a lei divina é a regra da existência. O karma, ele é real, ele existe. Se a gente observar muito bem a nossa vida, a gente consegue entender. Se a gente estiver muito distraído, a gente vai classificar isso como azar ou sorte, né? Ou como, enfim, alguém que realmente está sendo muito punido, né? De novo, porque não tem uma sorte boa.
mas não é assim que funciona. É uma continuação. Se é uma continuação, a gente precisa olhar para o que se manifestou, para a gente não repetir, até porque a nossa próxima vai ser uma continuação dessa. Então, o que a gente fizer dessa vida vai determinar a qualidade da nossa próxima encarnação. Então, esse é um ponto para a gente refletir. A gente vive hoje resistente, relutante, ou a gente consegue olhar para a vida, aceitar o que se manifesta e viver essa vida já pensando em como a gente vai projetar uma próxima muito melhor. Tem karma que realmente nessa a gente talvez nem consiga resolver, mas faz parte. Adianta resistir? Não adianta, tá aí, é o que é. Mas a gente consegue amenizar e a gente consegue trabalhar para que na próxima tudo seja muito melhor.